hoje nós vamos trabalhar um tema que há alguns anos eu já falei com esse tema para vocês, e também é um tema muito recorrente nas mensagens da Igreja Apostólica. Então é interessante que todos nós busquemos internalizar esse conhecimento, porque ele serve para a gente levar para a nossa vida no dia a dia. E como vocês sabem, nós estamos aqui já no final do mês de junho, né? Final do mês de junho. Mês de junho é um mês que uma boa parte da humanidade utiliza algumas das datas desse mês para homenagear alguns santos. Então, eu queria fazer a primeira pergunta, eu quero fazer para a Bia. Bia, você sabe quais são os santos homenageados no mês de junho pela humanidade católica? Não. Não sabe, Bia? Não então, sei. No Eu mês acho que de é o junho... irmão lado ou a Santa Rosa. Não. Ó, mês de junho... É católica, os católicos não católica. conhecem. Isso. Mas, mês de junho, os católicos... Oi? Não entendi. Então, o mês de junho... São Antônio, São João e São Pedro. Isso, exatamente. Então, como no boletim da semana nós já conversamos sobre o apóstolo São João, hoje nós voltaremos a conversar um pouco sobre a história de São Pedro, tá? Por quê? Oi? É que eu queria falar uma coisa da Bia que tá com o áudio aberto. É que eu queria falar uma coisa da Bia. Na verdade, meu nome não é Beatriz, é Ellen. Não é Ellen Beatriz? Sim. Então, você quer que chama por Ellen, então? É. Bom, então não chame por Beatriz, pastor, chama por Ellen. Tá. Ellen. Por Ellen. Deixa eu anotar aqui. Tem a Laísa também, eu esqueci. A Laísa também está. Mas A Laísa. Por isso que ela não falou. Espera um minutinho só. Agora sim. Acho que agora deu já. Quantidade. Laísa, né? Laísa. Laísa. A Beatriz Qual é o nome, Beatriz? O seu primeiro nome? Ellen. Ellen. Tá. Ellen Bia, né? Tá, ok. Então, vamos lá. Nós estamos falando sobre os homenageados pela Igreja Católica no mês de junho. No mês de junho, a Igreja Apostólica também homenageia seus santos, em especial a Santa Avó Rosa, e o aniversário da Igreja, mas também lembra que todos esses santos que os católicos cultuam são santos que realmente existem, são poderosos e são usados por Deus para fazer uma missão maravilhosa. Então, hoje, para nós homenagearmos um desses santos, que uma parte da humanidade está homenageando no mês de junho, nós vamos lembrar um pouco a vida do apóstolo São Pedro. Porque a melhor maneira de se homenagear alguém é valorizar os feitos deste alguém. Então, nós vamos aqui hoje valorizar um pouco a vida e conhecer mais a vida do santo apóstolo Pedro, que é uma vida exemplar, ou seja, é uma vida que todos nós devemos e podemos usar como base para vivermos a nossa vida. Então, a segunda pergunta eu quero fazer para o Bernardo. Bernardo, você vai me responder se você sabe ou teve conhecimento de em qual cidade nasceu o apóstolo São Pedro lá na Galileia. Qual foi a cidade que ele nasceu? Você sabe?
Bernardo, você tá ouvindo? Ber? Acho que ele Não, tá ouvindo. acho que não está ouvindo. É. Mas, pessoal, talvez nós todos já ouvimos falar, nós todos já sabemos, mas não temos guardado dentro de nós. E o apóstolo São Pedro, ele nasceu numa cidade que tem um nome até meio estranho, meio difícil de pronunciar, porque ele tem uma fonia grega. Então, ele nasceu lá na cidade de Betsaída, lá na Galiléia. Então, ele é natural dessa cidade, e que é uma cidade bastante próxima de Cafarnaum, onde Jesus iniciou o seu ministério de pregador das mensagens que ele veio trazer para a humanidade. Então, o apóstolo São Pedro nasceu em Betsaída, e ele tem mais uma coisa que nós lemos, mas muitas vezes passa por nós aquele detalhe e a gente não lembra. São Pedro, aí eu vou perguntar isso para o Gustavo, o Gustavo, vê se você vai conseguir nos lembrar. O apóstolo São Pedro, ele tinha familiares no ministério com ele, por exemplo, primos, tios, como nós sabemos que o apóstolo São João, o profeta São João, ele era primo de Jesus. E o apóstolo São Pedro, no ministério que eles executaram de apóstolos e de servos, discípulos de Cristo, ele tinha algum parente, algum familiar junto a ele? Alguém sabe dizer? Gustavo Svartes. Eu não sei. Não sabe? Então vamos lembrar para todos. Olha, o apóstolo São Pedro, como eu lhes disse, na vida de apostolado desses servos de Deus, nós temos o exemplo aí de São João, que era primo de Jesus, mas o apóstolo São Pedro também, ele tinha um familiar muito próximo, que foi, aliás, esse familiar de São Pedro que o apresentou a Jesus quando eles se conheceram. O nome deste parente, deste familiar de São Pedro era André. Então, o Santo André, ele era irmão de São Pedro. Aí nós podemos perguntar, mas pastores, pastor, como que nós sabemos tudo isso? Isso é narrado nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, para nós sabermos que o apóstolo São Pedro tinha um irmão que também exerceu um apostolado junto com ele, basta nós irmos lá na Sagrada Escritura, no livro de São João, lá no capítulo 1, no verso 40 a 42, tem lá essa informação. Lá nós encontraremos mais ou menos assim, porque eu não lembro bem as palavras, mas que está escrita lá, mas assim: André, irmão de Pedro, era um dos que tinha ouvido o que São João dissera. Veja, então, é uma informação que muitas vezes nós temos, mas não damos valor. Então, como esse é o momento que nós estamos homenageando esse servo de Deus, toda a informação ela é importante para nós guardarmos a preciosidade da vida deste apóstolo. Então, o apóstolo São Pedro, ele, no seu apostolado, ou seja, no exercício do ministério de servo, de pregador, de mensageiro de Cristo, ele teve um companheiro. E esse companheiro era um irmão carnal, ou seja, um irmão de sangue dele, que era o apóstolo Santo André. Então, vejam, se nós lermos as mensagens com uma certa atenção, nós vamos criando conhecimento. Para quê? Para que a nossa fé seja uma fé rica, seja uma fé com conhecimento. Então, vocês hoje são meninos, meninas, jovens, que amanhã
daqui a um tempo, poderão estar falando, escrevendo um hino, falando uma mensagem, e todo esse conhecimento a gente vai internalizando quando nós vamos vivenciando a história daqueles homens que nós queremos homenagear, daqueles homens que fizeram um trabalho maravilhoso. E agora uma outra pergunta, essa pergunta eu vou dirigir para o Daniel. Daniel, você vai dizer para mim se você acha que o apóstolo São Pedro, ele tinha uma família ou não? Ele era solteiro? Ele era casado? Fala para mim, você acha que Daniel era solteiro ou era casado? O Daniel não. O Daniel, fala assim, o apóstolo São Pedro era solteiro ou era casado? Eu acho que ele era casado. Muito bem, você acertou. Ele era casado. E aonde nós pegamos essa informação e trazemos? Por exemplo, se nós pegarmos o livro de São Marcos, acho que é no capítulo 1, São Marcos, capítulo 1, lá no verso 20 e poucos, ele traz essa informação para a gente, e é uma informação maravilhosa. É um dia em que Jesus ele faz um milagre também muito bonito, e lá está narrado assim: ao saírem da sinagoga, foram São Tiago, São João, à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre. Falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou a sua mão, ajudou a se levantar e a febre a deixou. E ela começou a servir o almoço na residência. Veja, então, se nós lermos essa mensagem que está lá colocada no livro de São Marcos, pode parecer algo meramente para falar de um testemunho, mas não, era para mostrar que os homens, sejam eles servos de Deus ou não, eles também constituem família, eles também têm um papel além de ser pregador, além de ser mensageiro de Cristo. Então, veja, lá nós vemos lá, a sogra de Simão estava de cama. Então, se a sogra, significa o quê, então? Se ele tem sogra, ele tem esposa. Então, por isso que nós podemos afirmar que o apóstolo São Pedro era casado. Mas, hoje, por exemplo, há alguns dias mesmo, eu estive aí em Curitiba e eu levei a minha esposa para a viagem. Vocês acham, vamos perguntar isso para o Caio. Ô, Caio, você acha que São Pedro levava a sua esposa nas viagens que ele ia fazer de pregação ou não? Não. Não? Porque as viagens eram longas, eram difíceis de ser feitas, é isso, você acha? Sim. Mas você errou. Ele levava, sim. E isso está narrado, quem fala sobre isso é o apóstolo São Paulo, quando ele está lá em Coríntios, fazendo uma pregação, ele fala que São Pedro levava a sua esposa para as viagens que ele fazia. E ele fala mais ou menos assim, deixa eu lembrar, ele falava mais ou menos assim, ele falando lá com as pessoas, né? Ele disse: nós não temos o direito de levar uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor, o apóstolo São Pedro. Veja, isso é São Paulo falando, ele está perguntando para os outros colegas se eles não podiam levar sua esposa nas viagens de pregação, conforme São Pedro e outros apóstolos faziam. Veja, então, o hábito de levar a esposa nas viagens de pregação é algo bastante antigo. Por quê? Porque, normalmente, o pregador, ele quer se sentir em casa, ele quer se sentir bem, e levar a esposa é como se você se sentir em casa. Então, o apóstolo São Pedro, que foi esse grande pregador que nós já ouvimos falar muito, e, inclusive, há algum tempo atrás, eu creio que o ano retrasado, numa conversa que nós tivemos, eu falei sobre a história de São Pedro para vocês. Então, São Pedro, ele tinha um hábito que é reproduzido por muitos pastores, inclusive nos dias de hoje, que quando vão viajar, levam consigo a sua esposa na viagem de pregação.
Vejam, são informações que a gente nem sabe muitas vezes, mas se você lê com atenção as mensagens pregadas, as mensagens escritas na Bíblia Sagrada, a gente vai tirando bastante informações, e é isso que um pastor tem que fazer. Então, se vocês aí um dia querem ser um pastor, se vocês aí um dia querem escrever um hino, escrever uma mensagem, saibam que a nossa Bíblia, o Evangelho do Reino dos Céus, os nossos boletins, eles são fontes ricas fontes de informações. Então, tudo isso, nós temos essas informações. E por que nós estamos levantando essas informações hoje? Porque nós queremos homenagear este apóstolo maravilhoso que nós conhecemos e que trouxe para nós a vida e principalmente o ministério do nosso Senhor Jesus. Mas esse apóstolo também ele tinha outras preciosas qualidades. Eu vou perguntar isso para o Nicolas. O Nicolas, pode ser qualquer um dos dois, Nicolas. Vocês sabem me dizer quantas línguas falava o apóstolo São Pedro? Algum dos Nicolas sabe? Rubê, você sabe? Não sabe? Olha, não apóstolo... sei. Nem eu, não sabe, né? Então, o apóstolo São Pedro... Almeida, Nicolas. Acho que não sabe, porque ele nem é. Não sabe. Mas muito bem. Nós realmente não estamos aqui para dizer que sabemos ou deixamos de saber. Nós estamos aqui para recordar, né? Que muitas vezes até sabe, mas não tem na memória, para recordar essa história maravilhosa desse servo de Deus que foi e é um grande anjo de luz na glória do Pai. E também na nossa vida, né? Porque ele também hoje nos protege e nos ajuda muito. Então, o apóstolo São Pedro, ele falava 3 línguas. Ele falava o aramaico, que era a língua natural dele, né? A língua que, aliás, quase todos falavam. Ele falava o grego, por quê? Porque como ele era pescador, então ele tinha que sair de barco da Galiléia para ir levar os seus produtos e vender na Grécia. Então ele falava o aramaico, o grego, e também falava uma língua nativa da Galiléia, que era muito usada por eles ali naquela região. Então, ele falava essas 3 línguas. E aí você fala, mas pastor, onde nós temos essa informação? Essas informações, como eu lhes disse, está sempre nas Sagradas Escrituras. Se nós formos buscar o conhecimento, a gente lendo, a gente vai vendo isso. Por quê? Veja, por exemplo, quando Cristo estava sendo preso, né? Cristo estava sendo preso e São Pedro estava o seguindo, aquelas pessoas disseram para ele que ele era um dos que vivia com Jesus. Por quê? Porque ele falava com o sotaque galileu. Então, as pessoas que estavam lá em Jerusalém, elas não falavam com o sotaque da Galileia. Então, por isso, eles reconheceram que São Pedro não era um deles, e sim um dos que seguia Jesus, né? Então, até eles dizem, não, você é galileu, seu sotaque lhe denuncia. Então, é por isso que a gente vai vendo que, além de falar a língua dele, a gente sabe que ele falava outras línguas exatamente por isso. Apesar de ser um pescador, apesar de ser uma pessoa de não muito estudo, diferente do apóstolo São Paulo, que era um estudioso, diferente do apóstolo São Lucas, que era outro estudioso. São Pedro não, ele era um pescador, portanto, a vida dele era diferente da vida de São Paulo, que era um soldado, era uma pessoa que vivia na corte, em contato com os reis, e era diferente. Então cada um tinha
a sua cultura. E o apóstolo São Pedro, ele, apesar de poucos estudos, ele sabia ler, ele sabia escrever e falava essas 3 línguas que estão narradas nas Sagradas Escrituras. Então, agora, uma outra pergunta interessante. Vou perguntar para Camille. Camille, oi. Só um momentinho, que Davi ergueu a mão ali. O que é, Davi? Fala, Davi. A terceira língua dele era hebraico ou latim? Não, o latim, nessa época, ele ainda não existia. Ele falava a terceira língua era o hebraico. O latim, naquele momento, ele ainda não existia. Naquele momento de Cristo, ele ainda não era uma língua falada ainda. O latim, ele passa a ser falado quando Roma ele expande o seu império, né? E aí leva o latim para outras regiões, tá? Então, nessa época, na época de Jesus, a terceira língua do apóstolo São Pedro era o hebraico. Então, a primeira era aramaico, hebraico, com o sotaque da Galileia, e a língua nativa que eles usavam lá na cidade, mas era uma mistura de grego com hebraico, mas era mais grego do que hebraico. Nossa, então tá. Tá bom? Obrigada. Então vamos perguntar, muito obrigado pela pergunta, Davi. Vamos perguntar agora para Camila Alecrim. Nós, só na nossa vida de apostólico, sabemos que São Pedro ele era conhecido, né, por mais de um nome. Camille, você sabe dizer para mim quantos nomes São Pedro tinha? Por quantos nomes ele era chamado? Por quantos nomes ele era conhecido? 2. 2. Quem dá mais? Pedro e o outro era Simão. Os 2 estão corretos, mas tinha mais. Uns 3. 3, tinha mais 1, 4. Você veja, o nome original de São Pedro era Simeão. Então, ele chamava Simeão. O segundo nome, que por causa da mistura do hebraico com o aramaico, que ele ficou conhecido, foi Simão. O nome original, Simeão. Um outro nome conhecido Simão. E o terceiro nome foi Jesus que deu para ele, né? Quando Jesus o conheceu, então Jesus disse para ele, você é Cefas. E Cefas, em aramaico, na língua que Jesus falava, então, ele significa Kefas, né? E aí significa rocha, pedra. Então, esse nome foi Jesus que deu para ele. Então, ele ficou na Sagrada Escritura, pelos apóstolos ali do ciclo de amizade dele, ele era chamado pelos apóstolos de Cefas, que aramaico é Kefa, e que em grego é Petros, que significa pedra. Então, por isso que Jesus, no meio do apostolado, ele era chamado de Cefas. Mas, depois, quando ele começou a expandir o ministério, ele tornou-se Pedro. Que pegaram lá, então, o Petros, do grego, e passaram a chamá-lo de Pedro. Então, veja, ele tem o nome de batismo Simeão, Simão, por causa da mistura de língua, Cefas, o nome que Jesus deu, e Pedro, como ele se tornou conhecido no final, quando o seu ministério começou a expandir, né, quando ele começou a falar e anunciar o ministério do nosso Senhor Jesus. Então, vocês vejam que maravilhosa. Só para a gente ter uma introdução na vida, na história de São Pedro, a gente conhece tanta coisa. A gente conheceu que ele tinha um parente, tinha um familiar, no ministério de apostolado dele, um irmão, e também foi um apóstolo. Nós conhecemos que ele era casado, então ele
tinha uma família. Nós conhecemos que ele levava a sua esposa nas viagens de pregações que ele fazia. Nós conhecemos que ele falou mais do que uma língua, que ele falava, no caso, 3 línguas. Nós relembramos aqui agora que ele era conhecido por 4 nomes, e tudo isso, meus queridos irmãos, apenas para homenagear nosso querido e amado apóstolo de Cristo, apóstolo do nosso Senhor. Mas, alguém sabe dizer, vou perguntar isso para o Richard. Richard, você sabe dizer se o apóstolo São Pedro, quando ele conheceu Jesus, no primeiro momento que ele conheceu Jesus, ele já se converteu, ele já se tornou um seguidor do nosso Senhor Jesus? Você sabe dizer isso, Richard, ou não? Ele já se converteu no primeiro contato que ele teve com Cristo? Não, ele não se converteu no primeiro contato. Por quê? A primeira vez, né, que Jesus falou com ele, foi assim algo muito, vamos dizer, muito importante, né, na vida de São Pedro. Então, ele viu, né, São Pedro, ele viu, aliás, Santo André que viu, porque Jesus estava passando na cidade, ali onde São João Batista exercia o seu ministério de profeta, e então Jesus estava passando, e estava São João e dois discípulos dele, né, 2 seguidores de São João, e um desses seguidores era o futuro apóstolo Santo André. E quando, então, Jesus passou por eles, né, aí o apóstolo São João disse para eles, eis aí o Messias, o enviado de Deus. E quando São João falou isso, né, para eles, aqueles 2 que estavam com ele passaram a seguir o Divino Mestre, né? E quando eles estavam seguindo o Divino Mestre, o Mestre voltou para trás e perguntou para eles, onde vão? E eles disseram, aliás, eles disseram, onde vão? O que buscam? Eles disseram, Rabi, sabemos que o senhor é mestre, vamos aonde o senhor for. Então ele disse, então vinde e vede. Aí perguntou, aonde o senhor mora? Ele falou, vinde e vede. Então aí Santo André e aquele outro discípulo que não é narrado na história bíblica o nome dele, seguiram o Divino Mestre. E lá, quando chegaram, sentaram, eles conversaram durante toda a tarde, né? E aqueles 2 discípulos de São João viram as mensagens maravilhosas que Jesus pregava. Aí eles anoitecem e eles vão retornar para casa. E quando eles estão retornando para casa, Santo André está retornando para casa e ele encontra ali no caminho o seu irmão, São Pedro, no caso, Simeão. Aí ele fala para ele, nós achamos o Cristo. Aí São Pedro fala, será? Ele fala assim, venha, vou lhes mostrar. Aí é quando, então, São Pedro segue a Santo André, e os 2 retornam onde Jesus está, né? E depois de Jesus fazer aquela saudação que eu já falei para vocês, né? Que ele sauda a eles dizendo, você é Cefas. E ele, então, será chamado, você é filho de Jonas, ele fala melhor, ele fala, você é filho de Jonas, você será chamado de Cefas. Aí Jesus fala isso para ele então senta com Jesus, conversa com Jesus, e eles retornam para casa mais tarde e marcam uma nova reunião, né? Eles fazem uma nova reunião, e mesmo assim ainda São Pedro continua ao seu trabalho de pescar, porque ele tinha que manter a família, ele tinha que trabalhar,
Então, ele não se transforma naquele momento num discípulo de Cristo. Mas, ali passado, segundo consta a história, alguns meses, Santo André, São Pedro e mais alguns pescadores estão ali pescando, né? E Jesus vem até eles e fica ali assentado, olhando eles pescarem, e depois ele volta a convidá-lo a trabalhar. E vejam que esse novo convite de Jesus para o apóstolo São Pedro, ele está narrado por São Mateus. São Mateus, que São Lucas também fala sobre esse convite de Cristo. E nesse convite, Jesus, então, faz uma coisa maravilhosa, que era, aliás, peculiar na vida do nosso mestre. Ele fala assim para aqueles homens que estão pescando ali, São Pedro e Santo André. Os dois estão pescando, aí ele fala assim, aliás, vou perguntar isso para o Cauã, Henrique. Você sabe dizer qual foi a frase que essa frase ela é lembrada em alguns hinos da Igreja Apostólica? Qual é a frase que Jesus fala para o apóstolo São Pedro e para Santo André? É uma frase que determina uma função, que dá uma profissão, de uma profissão. Qual é a frase? Você sabe dizer, Cauã? Cauã Henrique. Homem de pouca fé. Tenha fé. Não, é uma profissão. A frase, ela fala da profissão. Qual é a frase que... Pescador de Pescador. homens será? Pescador. Isso aí. Então, é uma frase. Aí Jesus fala assim para ele, né? Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Não é isso? Então se ele falou, vinde após mim que eu vos farei pescadores de homens, alguém vai imaginar que é apenas um convite, mas não é. Nessa frase, Jesus está prometendo preparar, treinar a ambos para executar uma tarefa, para executar uma difícil missão. Por isso que ele diz, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Ele não está dizendo que não é só apenas um convite, ele está dizendo uma promessa. Se vocês me seguirem, eu vou treinar vocês, eu vou preparar vocês e vocês terão, então, condições e qualidades para executarem uma missão maravilhosa, que é a missão de conquistar almas para Deus, que é a missão de transformar pessoas para o reino dos céus. Vejam que maravilhoso. Então, numa frase que, quando a gente ouve a frase e analisa a frase com maior atenção, a gente consegue tirar mais recursos, né, mais conhecimento dessa frase. Olha, vejam só, nós ouvimos a frase, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Nós podemos pensar que Jesus está fazendo um convite àqueles dois homens, né, a Santo André e a São Pedro. Mas não, ele está fazendo uma promessa de preparo, uma promessa de instrução, uma promessa de valorização daqueles dois servos que ele esperava tê-los como seus discípulos. Então, veja, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homem. Mas essa mesma frase foi dita mais à frente, passado mais algum tempo, e quem registra essa frase é o apóstolo São Lucas, né, que ele registra, mas se nós olharmos a frase de São Lucas, ela pode parecer diferente da frase do apóstolo São Mateus. Por quê? Porque ela foi dita em um outro momento. Foi quando Jesus, então, já tinha eles como seus seguidores, e aí Jesus fala essa frase para aqueles seus seguidores. E alguém sabe dizer qual é a frase, que é a mesma frase que eu já falei para vocês, mas depois com uma leve mudança? Alguém sabe?
a frase que São Lucas escreve, que é que Jesus fala para São Tiago, fala para São João, fala para São Pedro, que era sócios, que eles eram sócios, né? Era São Tiago, São João e Simeão. Os três eram sócios, os três estavam trabalhando no barco, e Jesus, conversando com eles, fala essa mesma frase que eu disse para vocês, com uma pequena alteração. Alguém sabe? Pescador de homens será? É mais ou menos assim. Ele diz assim para eles: não tenham medo. De agora em diante, você será pescador de homens. Vejam, naquela hora anterior ele disse: eu vos farei pescadores de homens. Então, ele estava prometendo treinar, né? Já nessa outra frase, quando ele está conversando com os três juntos, ele diz: você será pescador de homens. Então, ele está dizendo: olha, eu garanto a sua vitória na missão de ser pastor das ovelhas que o nosso Pai conquistar. Veja, uma frase, ela muda bastante, né? O contexto e a informação que ela nos traz. Então, você será pescador de homens. Então, nosso mestre, já tendo mais conhecimento, já vendo que há um preparo no apóstolo São Pedro, ele já não é mais uma promessa, mas passa a ser uma garantia, né? Uma garantia de que esse servo dele executaria um ministério maravilhoso. E alguém sabe dizer por que Jesus pôde garantir, então, para São Pedro que ele será pescadores de homens? Você sabe, Laís? Acho que não. Laís ou a Claudiane, as duas são irmãzinhas. Vamos ver? Isso. Não sabe? Vamos, Laís. Você ou a Claudiane? Não sabe. Claudiane. Então, ele soube garantir, ele pôde garantir, foi? Você vai falar, Claudiane? Ou Laís? A Laís aprendeu a colocar o plano de fundo que ela perguntou para mim. Oi? Laís, o áudio tá ruim. A Laís aprendeu a colocar o plano de fundo que ela estava perguntando para mim. Colocou o plano. Tá, mas agora a gente está falando sobre aqui, ó. Ô, pastor, Oi. por que São Pedro cortou a orelha de um na espada? Nós vamos conversar sobre isso mais na frente. Daqui a pouquinho a gente fala sobre mal, né? Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Não sabe, o pastor, pode falar. As meninas não sabem, a Laís e a... Não sabe, né? Tá. Então, gente, por que Jesus, então, pôde garantir que São Pedro seria um pescador de alma? Porque Jesus já até naquele momento, ele tinha demonstrado de forma muito perfeita a fé que ele possuía, né? Aliás, uma fé que era invejável, porque assim, não era todo mundo que teria uma fé como aquela. E alguém sabe dizer, eu vou perguntar para a Alice. Alice, você sabe dizer por que a gente pode afirmar que a fé de São Pedro era algo muito notório? Você sabe informar? Sabe dizer? Alice? Não. Cadê a Alice? Espera. Tá, espera. Tá pensando, né? Meninas, a Bia e a Jaque, presta atenção aqui no pastor. Sim. Deixa só um plano de fundo aí de vocês e presta atenção. Não ficam fazendo assim, tá bom? Depois vocês colocam. Pode falar, Alice. Não sei. Não? Muito bem. Então, eu vou lembrar para todos aqui por que Jesus pôde afirmar isso. Jesus estava fazendo sua pregação, né? E ele, chegando lá perto de São Pedro, chegando perto de Santo André, que estavam também ali
próximo do barco, Jesus entra no barco, senta naquele barco e começa a pregar, né? E o povo fica em volta dele, e cada momento vai aumentando a quantidade de pessoas, ao ponto de ficar muita gente na praia, e Jesus não tem espaço. Então Jesus pede para os apóstolos deixar o barco mais um pouco distante, e ele fica dentro do barco pregando para aquele povo que estava na praia. Então Jesus pega, em determinado momento, vendo que as pessoas estavam aumentando muito e já estava escurecendo. Então Jesus, ele desce do barco, pede para os apóstolos seguirem para dentro da água um pouco mais, e ele fica conversando com aqueles homens que ele estava pregando, até ir despedindo deles, e todos vão indo embora. Quando todos vão embora, já está escuro. Aí Jesus sobe, se ajoelha, faz a sua oração e resolve voltar para o barco onde estavam os apóstolos. Só que quando ele está voltando, o barco já está distante. E Jesus vai andando nas águas, vai andando sobre as águas, vai andando, e aqueles apóstolos que já há algum tempo estavam sem visão, porque estava muito escuro, eles escutam aquele chapinar nas águas e eles perguntam quem é, né? E Jesus diz para eles: não tenham medo, sou eu. As pessoas, por causa do barulho do vento na água, eles não ouvem muito bem a voz de Jesus, então eles ficam na dúvida: será que é Jesus mesmo? Aí São Pedro fala para ele: Senhor, se és tu mesmo, ordene para que eu vá até tu, ao seu encontro. Aí Jesus disse de lá, no meio do rio, né, do mar, ele fala assim: venha. E será que qualquer um de nós que estivéssemos ali dentro daquele barco, sabendo que estamos em alto mar, nós desceríamos do barco e andaríamos na direção de Cristo? Não, talvez não. Não. Eu acho que não, né? Acho que a maioria das pessoas vai falar: mas espera aí, a água, eu sou mais pesado, eu vou afundar se eu descer do barco e querer andar sobre as águas. Mas São Pedro não fez isso, não. Quando Jesus disse para ele: venha, ele desceu do barco, começou a andar como se estivesse em terra firme e foi andando na direção do mestre. Mas, vejam, para provar que era a fé daquele servo de Deus que estava produzindo aquele efeito para dele conseguir andar sobre as águas da mesma forma que Jesus estava andando sobre as águas, vindo ao encontro deles, então São Pedro olha para abaixo, vê as águas revoltas e vê que ele está fazendo algo muito espetacular, e aí então ele duvida daquela situação. E quando ele duvida da situação, mais uma vez, ele prova a fé dele, porque na hora que ele começa a afundar, o que ele faz? Alguém sabe dizer? Vou perguntar isso para a Gabriele. Gabriele, o que é que São Pedro faz quando ele, andando sobre as águas, ele percebe que vai afundar nas águas? Eu sei o que é. Pode repetir. Quando ele começou a afundar, Jesus segurou ele. Eu já ouvi essa história, né? O que ele fez mesmo? Ele estava afundando do barco porque ele também queria andar sobre as águas, daí Jesus segurou ele. Isso, mas ele fez alguma coisa. Ele mostrou a fé dele. Quando ele estava andando, ele fez assim, ele disse: Senhor, salva-me. Ou seja, viu? Apesar de estar afundando, apesar de ele ter conseguido andar um certo espaço, ele então usa da fé para encontrar socorro. Ele usa da fé para se aproximar daquilo que ele achava que era a segurança, que era o mestre. Então ele fala: Senhor, salva-me. E quando ele fala isso, ele ergue as mãos. E aí Jesus, que estava sobre as águas também, pega a mão dele, levanta ele novamente, e os dois retornam para o barco andando sobre as águas. Vejam, isso é demonstração de fé. Isso é mostrar que você confia. Isso é mostrar que você acredita no poder e na autoridade do outro. Assim como nós acreditamos no poder, na autoridade da Santa Rosa, do Santo Iluminado para nos socorrer, na autoridade de Jesus, na autoridade desse apóstolo maravilhoso que é São Pedro, ele também acreditou, ele também mostrou isso de forma muito específica, porque ele primeiro está andando, depois ele começa a afundar, depois ele clama pelo socorro do nosso mestre. E Jesus
dar esse socorro que ele pediu, exatamente porque ele tem essa fé maravilhosa que o fez este apóstolo do nosso querido e amado Senhor. Por isso que nós estamos aqui hoje, nesse momento da nossa história já passada. Aliás, alguém sabe quantos anos faz, mais ou menos, que São Pedro viveu nesta terra? Não sei, 100 anos? Não, muito mais. Tipo, 1000 anos? 1000? Assim? Muito mais. 2000? 400? 2000? 1 bilhão? Não, aí 2030? 2000? eu vou 400? não, mais tempo. Olha, foi assim. Tá ótimo. 2020? Ó. 500 anos? Faz 525? quase 2.000 anos. Quase 2.000 anos. Aproximadamente 1.940 anos atrás. Nossa! Muitos anos, né? Por quê? Porque Jesus, ele é o marco zero da era moderna, né? Então, na era moderna, os anos começaram a contar depois que Jesus nasceu. E o apóstolo São Pedro, ele morreu, ele foi crucificado no ano 68 depois de Cristo. Então, no ano 68, ele foi crucificado. Então, se nós colocarmos 70 anos, nós aí teremos mais de 1950 anos que atrás o momento em que o apóstolo São Pedro viveu pregando essa mensagem que hoje nós ouvimos, essa mensagem que é maravilhosa, que nós valorizamos a Igreja Apostólica. Por quê? Porque Jesus assim o quis, né? Vocês sabem, eu vou perguntar isso para a Mariana. Mariana, você sabe de uma passagem histórica que aconteceu na Igreja Apostólica com o apóstolo São Pedro na sede da Igreja Apostólica em São Paulo? Você sabe, conhece algo dessa passagem? Mariana? Sabe, Mariana? Não sei. Não? Então, São Pedro, ele, além de ter sido esse santo do passado, ele é um santo do presente, né? Por quê? Porque ele foi um santo que foi muito usado por Jesus e ainda hoje ele é muito usado. Mas vamos lembrar um pouquinho desse momento que ele foi usado por Jesus, que é um momento muito, muito rico, muito maravilhoso, que foi o momento da transfiguração. Alguém sabe dizer o que foi o momento da transfiguração? Vou perguntar para todo mundo. Alguém sabe? Se alguém O que é souber, fala. transfiguração? O que é transfiguração? Você vê um anjo? A transfiguração é a pessoa humana apresentar aparência celestial. Então, esse momento da transfiguração foi o momento em que Jesus estava falando com 3 apóstolos e ele deixou aquele aspecto humano e passou a ter um aspecto de anjo, todo iluminado. É isso que é a transfiguração. Então, e essa transfiguração, ela é relatada no momento em que Jesus, então, pega São Tiago, São João e São Pedro e leva para um momento de oração. Os 3 estão orando e quando eles observam o rosto de Jesus, o rosto dele começa a iluminar. E depois daquele rosto estar todo iluminado, do lado de Jesus aparece São Tiago, São João e São Pedro. Vê então São Tiago, São João e São Pedro, vê Jesus e mais 2 anjos. 2 anjos muito poderosos que nós conhecemos, 2 anjos que é falado nos nossos hinos. Por isso eu vou perguntar para o Wagner. Ô Wagner,
Você sabe quais eram os dois anjos que estavam ao lado de Jesus, junto com São Tiago, junto com São Pedro e junto com São João, no momento da transfiguração? Wagner. Não sei. Não sabe? Então, no nosso hino fala sobre esse momento. Não, era o Santo Moisés e Santo Elias. Os três estavam ali conversando. Jesus, o Santo Moisés e o Santo Elias. Os três estão conversando. Aí, nessa hora que São Pedro vê os três, o que São Pedro fala? Isso eu vou perguntar para Vanessa. Vanessa, você lembra o que é que São Pedro fala no momento que ele vê Jesus transfigurado, vê Moisés e vê o Santo Elias? Não sei. Não, ele fala assim: que bom, Senhor, que estamos aqui. Se o Senhor quiser, eu farei 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Santo Moisés e outra para Santo Elias. Veja, então, São Pedro, preocupado com a segurança daqueles 3 entes celestiais, ele pensa em dar para eles uma casa, uma morada, um lugar para eles se repousar. Então, São Pedro diz para Jesus: Senhor, que bom que estamos aqui. Se o Senhor quiser, eu faço 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Santo Elias e outra para Santo Moisés. Por que eu lembrei disso? Porque nós estamos falando aqui sobre a história de São Pedro na Igreja Apostólica. E eu vou lembrar para vocês um pouquinho desse momento, apenas para nós valorizarmos e homenagear adequadamente esse profeta maravilhoso, esse apóstolo do nosso Senhor, esse discípulo de Jesus, o nosso querido e apóstolo São Pedro. Então, em determinado momento da história da igreja, nós estávamos ali vivendo num templo alugado, e então São Pedro aparece conversando com a Santa Vó Rosa. E quem fala isso é o nosso querido profeta, o Santo Irmão Aldo, que ele disse que São Pedro estava ali do lado do púlpito da igreja, conversando com a Santa Vó Rosa, e ele fala assim: Rosa, por que a Igreja Apostólica não tem um templo ainda? Aí a Santa Rosa disse para São Pedro: porque o nosso mestre ainda não pediu. E isso foi o nosso profeta Irmão Aldo que relatou para a direção da igreja, para o bispo e para a missionária, e eles então passaram isso para nós pastores. Então, São Pedro, já naquele tempo, há alguns anos atrás, estava conversando com a Santa Vó Rosa sobre o progresso, né, sobre a estrutura física da Igreja Apostólica. Assim como ele se preocupou lá no passado com a estrutura física que iria proteger Jesus, proteger o Santo Moisés, proteger o Santo Elias, ele estava preocupado também aqui na história da Igreja Apostólica, para a igreja também ter uma estrutura, para a igreja também ter um templo que homenageasse ao nosso mestre, que abrigasse a presença da igreja e de todos os santos que viessem participar dos cultos de adoração, de louvor e exaltação ao nosso Deus, a Jesus e a todos os santos. Veja, então aí Jesus fala, o apóstolo São Pedro pergunta isso para a Santa Vó Rosa. E, por incrível que pareça, mas o que foi narrado pelo nosso irmão Aldo e principalmente pela missionária Odete, ela disse que algum tempo depois ela estava orando, ela, o bispo e o irmão Aldo, e então a Santa Avó disse para eles: o nosso mestre, o nosso Senhor Jesus, pediu para que nós tenhamos um templo. Veja, Jesus ouviu o pedido do apóstolo São Pedro e então chamou a Santa Vó Rosa para começar a Igreja Apostólica a pensar num templo, numa sede que abrigasse a igreja. Então, o apóstolo São Pedro, ele também inicia, ele também, vamos dizer assim, dá o chamado inicial para a Igreja Apostólica atual ter uma sede que abrigasse o povo apostólico nas suas reuniões para louvor e adoração dos santos e do reino dos céus. Veja, então, gente, a história desse maravilhoso apóstolo é preciosíssima. E nós estamos lembrando aqui exatamente pelo que ele representa para nós
pelo que ele representa para a Igreja Apostólica, pelo que ele representou para a Igreja Apostólica primitiva. E eu sei que, se nós quiséssemos, teríamos muito, muito tempo ainda para falar sobre esse apóstolo, porque a vida dele é rica, né? Foi uma vida rica em fatos, que nós nem lembramos aqui. Por exemplo, nós podemos lembrar dos milagres. Mas eu vou lembrar apenas de um milagre maravilhoso que eu acho que, assim, é algo extraordinário na vida de um servo de Deus. Alguém sabe dizer qual foi o maior milagre que o apóstolo São Pedro realizou? Alguém sabe dizer? Ele fez um coxo andar. Fez esse aí, isso. O que mais? Teve mais? Foi com a mulher. Ele curou ela? O nome dela era Tabita. Ela morava em Jope, uma cidade vizinha da Galileia. Ela era Tabita, mas era conhecida na cidade como Dorcas. Eu vou lembrar para vocês, só para nós finalizar a nossa aula, porque... Isso aqui não é aquela que ele ressuscitou? Isso, parabéns, isso mesmo. Então, tá vendo? Então, Dorcas era uma senhora que era muito caridosa na cidade, né? Que ela morava lá em Jope, né? Dorcas era conhecida como Dorcas, mas o nome dela mesmo era Tabita. Então, ela era muito caridosa, ela fazia roupa para as pessoas, ela dava alimento para quem estava com fome, e ela era uma viúva, né? E aí, em determinado momento da sua vida, ela faleceu, né? Ela faleceu, e os discípulos deles, dos apóstolos, que nessa época Jesus já não estava mais no exercício físico do seu ministério, já estava fazendo só o ministério espiritual. Então, os discípulos de Jesus, no caso, os discípulos de São Pedro também, eles souberam que São Pedro estava ali na cidade de Lida, né? Que era uma cidade próxima de Jope, e então eles, sabendo da morte daquela senhora, daquela viúva que estava enferma e tinha falecido, eles então dão um banho naquela senhora, veste aquela senhora para o seu, depois do banho, coloca ela num quarto no alto da casa dela e deixa a senhora lá, e vão procurar São Pedro. E quando eles encontram São Pedro lá em Lida, eles pedem para que São Pedro, diante da caridade, da misericórdia daquela senhora, ele viesse e fizesse um milagre que eles sabiam que ele poderia fazer. Então, São Pedro, sendo convidado por aqueles discípulos, ele segue aqueles discípulos lá de Lida para Jope, e chegando lá em Jope, ele adentra na casa de Tabita, e aquelas senhoras que eram amigas dela estavam todas ali chorosas, mostrando para São Pedro: olha as roupas que ela nos fazia, olha as túnicas que ela nos dava. Então, São Pedro se convenceu daquele coração bondoso que era aquela senhora, e ele então pede para que todos saiam da casa, e todos saem daquele quarto. Então, São Pedro, ele se ajoelha, faz uma oração para Jesus. E aí, depois que ele faz a oração, ele se levanta, toca no corpo daquela senhora e diz para ela: Tabita, levanta-te. Naquele momento, Tabita, ela abre os olhos, e Jesus então assenta ela se assenta, e ele então chama as viúvas, as pessoas que estavam ali chorando, e então apresenta Tabita viva para aqueles homens. Veja, um milagre notório, um milagre somente que realmente pode fazer um servo valioso para Deus, um servo de grande autoridade, como foi e é este apóstolo que nós estamos homenageando nessa nossa palestra, nessa nossa conversa, nesse nosso dia de hoje. Meus queridos, quero desejar para vocês tudo de bom. E agora eu vou deixar em aberto, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Oi, Gu, você está chamando? Pode falar. Eu quero saber se ela ressuscitou jovem ou se ela ressuscitou velhinha. Não, ela ressuscitou
da mesma forma que era quando ela estava viva. Não houve uma transformação física dela. Agora, eu vou lembrar a pergunta também de um coleguinha nosso, que falou de Malco, né? Malco era um soldado que foi no cortejo prender Jesus, né? E quando ele, então, vai prender Jesus para levá-lo para ser julgado, né? Então, ele estando ali, São Pedro tira a sua espada e passa na orelha de Malco e corta a orelha de Malco. Então, Jesus disse para ele, não precisa fazer isso. Eu vim para cumprir o meu ministério. E você não quer deixar que eu cumpra? Aí Jesus pega a orelha de Malco novamente, coloca no lugar e ela fica intacta, como se nada tivesse acontecido com a orelha daquele soldado. Então, o coleguinha que nos perguntou por que São Pedro fez isso, ele fez isso porque ele queria defender o mestre, ele não queria que o mestre fosse preso, mas Jesus tinha que ser preso porque ele estava chegando ao final do ministério, ele tinha que se concluir, então, a sua tarefa, a sua missão de morrer e depois ressuscitar, vencendo a morte. Então, por isso que São Pedro cortou a orelha do soldado que queria prender Jesus, e Jesus, então, colocou a orelha no lugar novamente, e aquele homem saiu intacto, da mesma forma que chegou. Tá ok? Mais alguém tem alguma pergunta? Eu perguntei. Foi o Marcos? Foi o Cauã. O Cauã Vitor. Foi o Cauã? Henrique que perguntou. Ele está falando do pai dele ali. Marcos é o nome. Maravilha. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Camille. Mas o que o Jesus falou pro Pedro quando ele falou lá das tendas? Se queria que ele construísse as tendas. O que ele respondeu? Não, aí nas Sagradas Escrituras não tem a sequência da conversa, porque Jesus ele parte para ensinar os apóstolos, né? Então não teve uma resposta se precisava ou não a construção, porque também é natural que nós entendêssemos que não, porque naquela hora que São Pedro pergunta isso para Jesus, Deus fala, e então todos esquecem aquele tema, então Deus fala para eles ali naquela hora, este é o meu filho amado em quem me comprazo, e ilumina-se tudo aquele lugar, e todo mundo percebe que não é nada material, é tudo celestial, então não há necessidade da casa, não há necessidade da tenda. Então, por isso, nas Sagradas Escrituras, Jesus não precisou dizer para ela, não, São Pedro, não precisa de fazer tenda, porque naquela hora que São Pedro fala isso, o nosso Deus, o nosso Pai, se manifesta, ele diz, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então, é por isso que não há uma intervenção de Jesus naquele diálogo, porque não houve necessidade, né? Não houve necessidade de Jesus se manifestar. O próprio Deus disse para eles o que era aquilo. Era um momento celestial, era um momento de divindades conversar, então não havia necessidade de pensar em proteção, em casa, em abrigo, como São Pedro pensou naquele momento inicial. Ok? Ok, entendi. Mais alguém? Pastor, ele que iniciou a igreja, né? Depende da cidade que você está falando, né? Porque a igreja, hoje, nossos contemporâneos, eles se fala muito que São Pedro foi o primeiro Papa, que São Pedro iniciou a igreja em Roma, mas se você estudar a história do povo apostólico de primitivo, a igreja, inicialmente, no lugar em que São Pedro estava, no lugar que São Pedro viveu, no lugar que São Pedro pregou, né, foi iniciada por Jesus mesmo. Né? Agora, em Roma, por exemplo, né, em Roma, quem pregou muito em Roma foi o apóstolo São Paulo. São Pedro, ele foi lá, assim,
inclusive as 2 epístolas que ele escreveu, foram escritos na cidade de Roma, mas quando São Pedro lá chegou, São Paulo já tinha construído o povo apostólico daquela cidade. Então, São Pedro não iniciou a igreja, por exemplo, em Roma. E aonde ele pregou, que era na região de Cafarnaum, na Galileia, na Judéia, e Jesus foi o iniciador, né? Ele só deu continuidade, porque, por exemplo, se nós encontramos na Sagrada Escritura um momento que São Pedro pregou para mais de 3.000 pessoas, onde as pessoas falam que ele falou línguas estranhas, mas ele falou a língua dele mesmo. As pessoas confundem muito isso, é uma questão mais de confusão de escritas, mas nesse momento eu pessoalmente entendo que São Pedro, ele não teve assim, dizer, São Pedro fundou a igreja de tal lugar, São Pedro fundou a igreja de tal lugar. Não, ele manteve a unidade da igreja naquele lugar que Jesus já havia iniciado a igreja. Então, Jesus iniciou ali na Galileia, na Judéia, foi Jesus que iniciou. E São Pedro, ele manteve essa igreja, ele aumentou também a igreja, mas ele não foi o iniciador. E se nós formos para outras regiões, como se falarmos de Roma, ele também pregou lá, mas quando ele foi pregar em Roma, São Paulo já havia fundado a igreja, São Paulo já havia criado a igreja em Roma. Então, eu entendo pessoalmente, pela visão que tenho, que São Pedro, ele não iniciou nenhuma igreja iniciada, começada. A igreja que ele manteve, a igreja que ele aumentou, a igreja que ele cuidou, foi a igreja que Jesus iniciou, lá na Galileia e na Judéia. Por exemplo, quando Jesus disse sobre tu edificarei minha igreja. Sim. Então, a igreja já estava feita, mas ela precisava de estrutura, né? Jesus já estava pregando o evangelho. Ela só precisava de uma estrutura, ela só precisava de uma organização. E quem deu essa estrutura, quem deu essa organização, foi São Pedro, São Tiago e São João. Então, não foi só São Pedro, por exemplo, mas quando Jesus diz para ele que vai sobre tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, ele diz de fato isso. São Pedro, ele estruturou a igreja, assim como a Santa Rosa, né? A Santa Rosa, ela foi a estrutura da igreja apostólica, ela é a coluna da igreja apostólica. E São Pedro, ele também foi a estrutura, ele também foi a coluna da igreja apostólica primitiva, né? Por isso que Cristo disse para ele que tu és pedra e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Mas a igreja, ela já existia, ela só precisava crescer, ela só precisava estruturar. Esse é o meu entendimento. Ok? Entendi. Mais alguém? Tudo certo, pessoal? Tudo. Alice. Oi, Matheus. Alguém quer perguntar mais alguma coisa para o pastor? Não. Não? Não, Tudo né? certo? Então vamos fazer uma oraçãozinha, né? Para terminar. Pastor Hélio. Oi. Deixa eu ver se a Alice está aqui. A Alice quer contar o testemunho dela. Deixa eu ver se ela não dormiu. Conta para nós. Às vezes ela dormiu. Alice, acorda, Alice. Alice, Conta o seu testemunho para nós. Abre a sua câmera, meu amor, para você contar o teu testemunho. Bem lindo que você recebeu. Abre a câmera. Então, abre. Fala alto para os amigos ouvirem. Pode abrir sua câmera. Pode falar. Eu fui antes muito minha unha. Eu tomava até remédio para parar de roer a unha. Daí, a mãe fazia até chá caseiro. Então, eu passei a Santa Comunhão na minha unha e nunca mais senti vontade de roer minha unha. Muito bem. Isso é uma graça muito, muito importante. Linda. Na vida da gente, né? Contar com o poder de Deus para nos ajudar a suprir
nossas deficiências. Claro que comer a unha não era o ideal, então por isso que a Santa Avó atendeu o seu desejo também de que você não comesse mais a unha, ao confiar no poder do sangue do nosso mestre, que mantém a nossa vida, a nossa saúde, a nossa estrutura física e psicológica. Parabéns, a Alice, que a Santa Avó abençoe você. Aline, né? Abençoe Alice, né? Então, que a avó abençoe bastante vocês e a todos os familiares. Então, nós vamos encerrar por hoje, tá? Vamos fazer uma breve oraçãozinha, lembrando que hoje nós vamos pedir também pelo nosso pastor Maurício Lemes, que está doente, acamado, e a nossa esperança é que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, diante da nossa fé, diante do nosso posicionamento, possa ajudá-lo a sair dessa batalha que é muito difícil. Vamos orar? Oi, Alice, você levantou a mão? Quantos anos o pastor Maurício tem? Olha, eu não sei dizer exatamente, mas ele deve ter em torno de 56, 57 anos. Por aí, 58. Eu lembrei que a gente viu o pastor Maurício uma vez, eu fui lá para a sede com meu pai, que ele estava pregando, aí eu vi o pastor Maurício lá. É isso, né? Mas então, ele precisa voltar a pregar para a gente. E para isso nós temos que pedir. Vamos pedir. Abrem as câmeras de vocês para vocês poderem orar, para eu ver vocês orando, bem lindos. Vamos ver. Vamos fazer nossa oração. Pedir pelo pastor Maurício também. Oi, Alice. Oi, Alice. Você levantou a mãozinha? Não? Então baixa ela, então. Está levantada. Então vamos lá. Vamos lá? Vamos orar, todo mundo. Eu vou orar em voz alta e vocês falam em pensamento. Meu querido Deus, queremos neste momento agradecer ao Senhor por essa maravilhosa oportunidade de nos reunirmos mesmo online. Nos reunirmos com nossos irmãos, nossos amigos, que nós tanto queremos bem e queremos que cresçam fortes, sadios, protegidos e amparados pela sua graça. Agradecemos este momento tão especial que mesmo distante estivemos tão próximos. E pedimos ao Senhor, ó Deus, que com os seus anjos, com Jesus, com a Santa Avó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, esteja sempre ao nosso lado, protegendo nossa casa, nossos familiares, nossos pais, nossos irmãos, nossos primos, nossos amigos, a todos aqueles que nós queremos bem. E neste momento, ó Deus, nós queremos pedir à Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, por alguém que nós tanto estimamos e queremos que retorne ao nosso convívio para continuar a nos falar de Ti, a nos animar, a nos levar a ter bastante fé, confiança e merecer sempre a Sua graça, aprendermos mais com eles, querido e Santo Irmão Aldo. Nós pedimos também pelo nosso colega e pastor Maurício Lemos, que hoje está entubado, mas que se o Senhor quiser, eu tenho certeza que ele pode retornar à ativa, retornar ao seu ministério, que é tão bom para nós, e temos também a convicção que é bom para o Senhor, ó Deus, para a Santa Voz. Eu sei que se cada um de nós temos uma missão, e quando ela estiver cumprida, é o Senhor que vai dizer. Esperamos que ele ainda tenha missão a cumprir e possa retornar às suas atividades. Peço também, irmão Aldo, que o Senhor conforte, console a todos os familiares, a todos os amigos, estimule a todos nós a termos fé e confiança, para que quando clamarmos, a entendermos que o Senhor pode nos atender e está conosco. Primário, irmão Aldo, eu entrego nas tuas mãos essa tua linda igreja, esses teus lindos filhos, esses queridos jovens que aqui estiveram nos acompanhando, essas crianças que amanhã serão a nossa igreja do futuro. Obrigado por essa honra e glória que seja dada ao Senhor, ao nosso querido irmão Aldo, à Santa Avó Rosa, a Maria Santíssima e a todos os santos. Amém. Muito obrigado. Que a Santa Avó abençoe a todos e nós até que agradecemos, pastor Hélio. Foi muito linda essa mensagem, todo mundo gostou, tenho certeza que todo mundo gostou, né, pessoal? Sim, eu gostei. Pastor Hélio, Obrigada, pastor. De nada, de nada. Pastor. Tchau. senhor pastor. Muito obrigada, viu? Até a próxima. Até. Tchau. Obrigado. Deus abençoe.